Fala galera, tudo bem? Se você gostou do vídeo, do primeiro, é por isso que você está aqui, né? Se não gostou, deve ser o desespero. Mas vamos nessa. Olha lá. Vamos ver agora a parte de geometria espacial, segunda fase. Qual que seria essa segunda fase? Vai ser a parte de pirâmide e vai ser a parte de cone. A parte do cone vai ser tipo uma fórmula de bolo, mas antes disso, vamos falar um pouquinho da pirâmide. A pirâmide que eu escolhi foi uma pirâmide de base quadrangular. Significa que minha base é um quadrado. Muito importante isso. Vocês já viram isso na ideia do prisma? Lembra? Existe um prisma de base poligonal, onde podia ser um triângulo, um quadrado, um hexágono. É claro, galera, que pode ser qualquer polígono, mas para o nosso Enem, para os nossos vestibulares, são esses os escolhidos, tá certo? Bom, voltando aqui no nosso quadrado, nós vamos ter que pensar em alguns elementos. Na geometria plana, o quadrado possuía lá os seus lados. Só que quando você une um lado de uma figura a um outro lado, ela passa a se chamar aresta. Então nós temos a aresta embaixo, a aresta da base. Olha como é simples. Então eu tenho aqui 4 arestas dadas em laranja. Muito fácil. E vai haver também uma ideia de aresta lateral, que obviamente vai ficar no lado. É quando você vai unir ali as faces triangulares da sua pirâmide. Então, o lado desse triângulo da face lateral com o lado deste outro triângulo vão se unir para formar, então, a aresta lateral. Simples. Então, até agora, 2 elementos. Aresta da base e aresta lateral. Fácil. Bom, na nossa base vão haver também 2 outras ideias. Uma ideia que parte do centro, que é o nosso baricentro da nossa figura poligonal, e desse baricentro eu posso destacar 2 segmentos de reta. Um que vai até um dos vértices e outro que vai até os pontos médios dos lados ou arestas da base. Bom, esses 2 caras vão possuir nomes. O primeiro é metade da diagonal do quadrado. Muito fácil. Se o quadrado possui uma diagonal e eu estou partindo do centro dele, que é o encontro de suas diagonais, até um dos vértices, diagonal sobre 2. Bom, agora desse centro até o ponto médio, pode ser chamado de metade do lado ou de apótema. Então esse nome apótema é muito importante. Bruno, o que é apótema? Apótema é o raio de uma circunferência quando esta está inscrita em uma figura poligonal, tá certo? Isso será a nossa apótema. Só que vão haver também 2 ideias. Não existia aresta da base e aresta lateral? Então vai existir apótema da base e apótema piramidal, tá certo? A apótema piramidal é a altura da face lateral. Então, quando a gente tem aqui uma face lateral constituída de base laranja e lados verdes, a nossa apótema piramidal vai ser a altura dessa face lateral. Olha como isso é simples. Parte do vértice e vai até o ponto médio, tá certo? Repara o seguinte, que a altura dessa pirâmide, juntamente com a apótema lateral, juntamente com a apótema da base, que é o lado sobre 2, a gente pode formar esse triângulo aqui, ó. Nesse triângulo vamos ter a altura, apótema piramidal e o lado sobre 2, ou apótema da base. Bruno, isso é importante? Pra caramba! Todos os exercícios do Enem que envolvem pirâmide vão possuir essas ideias aqui. É por meio dessas ideias, que a gente vai conseguir resolver os exercícios. E os exercícios vão pedir o volume e a área. Na ideia do volume, basta que você faça a mesma coisa que você vem fazendo. Base vezes altura. Área da base vezes altura. Área, porque vai ser uma dimensão aqui, ó, quadrática, vezes uma unitária. Então, se você tiver quilômetro ao quadrado vezes quilômetro, você vai ter 1 quilômetro cúbico. Mas se você tiver 1 quilômetro ao quadrado vezes 1 hectômetro, cuidado, você tem que então fazer a transformação de base, tá certo? Onde de quilômetro para hectômetro, você vai então multiplicar por 10. E de hectômetro para voltar para quilômetro, basta então dividir por 10. Só que essas ideias vão ser atribuídas no quesito. Se for área, você eleva ao quadrado. Mas se for volume, você eleva ao cubo. Tá certo? A gente vai ver isso na ideia de relações entre figuras geométricas espaciais. Mas até agora, calma, a gente só precisa entender que essas dimensões vão estar aqui presentes nas nossas contas. Então vamos lá.
Volume é uma figura que possui ponta? Se é uma figura que possui ponta, ou bico, nós a dividiremos por 3. Muito simples. Então pensa no cilindro. No cilindro não tinha ponta. Era polígono em cima, polígono embaixo, polígono em cima. O que a gente tinha então era uma figura sem ponta, não tinha um bico ali nela, tá certo? Então era a área da base vezes a altura. E aqui? Aqui tem. Então é a área da base vezes a altura dividido por 3. Muito massa isso. Vamos para a próxima. Área total. Na área total, basta que você some a área da base, que é um polígono. Você sabe que L é ao quadrado. Se fosse um triângulo, você tem que saber as propriedades triangulares, as fórmulas triangulares, que são 6, né, galera? Bom, então tem isso também. Então, estamos lá. A área da base mais a área lateral. E como é que faz essa área lateral, Bruno? Você vai ter o seu ladinho e a apótema. Base vezes altura, dividido por 2. Multiplica pela quantidade de lados que você tiver na sua pirâmide. Se for um quadrangular, você vai ter 4. Se for um hexagonal, vai ter 6. E se fosse um triangular, vai ter 3. Muito fácil essa ideia aí. Tá bom, galera? Então é isso que a gente tem sobre pirâmide. É isso que vai estar na nossa prova do Enem. Vamos para a ideia do cone. Primeiro, nós vamos ter a ideia do cone, mas já existe uma palavra muito importante, equilátero. Antes disso, pensa que eu vou fazer uma comida agora. Olha como é que é, tá certo? Na matemática funciona desse jeito. Você tem lá os seus fundamentos matemáticos que foram adquiridos no ensino fundamental e quando a gente chega no ensino médio é como se tudo fosse uma fórmula de bolo. O professor te fala e com os artifícios fundamentais você resolve. É a mesma coisa de fazer um bolo, de fazer alguma comida, alguma coisa assim na culinária. Por quê? Porque você sabe o que é farinha, você sabe definir as medidas certas e através de uma instrução você vai conseguir resolver ali o seu problema, vai conseguir resolver e fazer aquela comida que você almeja, tá certo? Então aqui é a mesma coisa. Olha como é simples. Primeiro, pega uma circunferência. Fez uma circunferência aí? Olha a minha aqui, ó. Faz uma circunferência. Dessa circunferência, você vai retirar um setor circular. Não um segmento, um setor. Nesse setor circular, é como se fosse uma pizza e você vai retirar um pedaço dessa pizza, tá? O meu aqui, inclusive, parece que é quase 90 graus, né? Então eu tenho aqui, ó, 1/4 de pizza. Então na nossa formulazinha de bolo ou de pizza, seria assim, pega uma pizza, retire 1/4 dessa pizza. Você sabe retirar isso. Tem um ângulo giro, 360, dividido por 4, porra, 1/4, né? Então tamo lá. Aqui, ó, um setor circular. Retira esse setor circular. Olha ele aqui, galera. Então eu tinha um ponto A e um ponto B. Um ponto A, um ponto B. Um ponto central C, que eu chamei aqui de C e aqui eu escrevi centro. Então até agora o que a gente fez? Circunferência, tirei 1/4. É isso. Bom, aqui, ó, é o que a gente chama de área lateral do cone. Essa área lateral é regida por uma fórmula. πRG, é até sonoro. πRG. E tem gente que se confunde. Que raio é esse? Galera, repara que na minha pizza existe um raio da pizza, pois é uma circunferência. Esse raio também está sendo chamado de G, e G se chama geratriz, tá certo? É claro, então, que esse raiozinho não é o raiozão da circunferência, senão seria πg ao quadrado, ou então πr ao quadrado, e não tem nada a ver, tá certo? Então a área lateral é πrzinho, G, πrg. Muito fácil, tá? Aqui embaixo eu inseri uma circunferência. Para quê? Para que meu cone não fosse oco, tá certo? Então, para que ele tivesse uma base, aquela base vai ser então anexada a ela uma circunferência, para que eu consiga fechar esse cone uma ideia espacial. Tá? Então eu tenho aqui, ó, o cone representado com a sua seção meridiana. A seção meridiana é um corte que passa pela corda máxima da circunferência, que é seu diâmetro. Então aqui, ó, tem o diâmetro da circunferência deste cara. Vamos botar aqui representado, é o seguinte, esse cara que vem desse ponto a esse é justamente o diâmetro dessa base. É aqui que nós vamos anexar o nosso cone, tá certo? Então vamos lá, Bruno. Pera aí. Tem a área lateral, que é πRG, você vai pedir na prova. A base, πr ao quadrado. Isso aí, mais do que a gente já sabe. Só que na prova ele ainda vai vincular o volume, que também é dado por área da base, vezes a altura dividido por 3. Por quê? Porque tem ponta. Toda figura que tem ponta vai ser dividida ali por
3, tá certo? Então vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3. Repara que é igual, se assemelha, o volume deste é igual a esse, a área total é igual a essa área total, área lateral mais a área da base. A área da base nós já sabemos, a área lateral é sonoro, PRG. Legal, montei o meu cone. No meu cone eu vou ter a ideia do equilátero. Bruno, o que é então um cone equilátero? Um cone equilátero é quando sua seção meridiana representa um triângulo equilátero. E o que é um triângulo equilátero? Possui todos os lados iguais. Significa então que o diâmetro, ou no caso, 2 vezes o raio, vai ser igual ao que, galera? Vai ser igual a geratriz. Olha lá. Então a geratriz é igual a 2 vezes o raio. Fator preponderante para resolver algumas questões. Se você não sabe o que o equilátero significa, já era, não vai dar para fazer a questão. Perfeito? Bom, então é isso. No nosso cone a gente retira um triângulo retângulo, pois a altura é uma seviana, que parte de um vértice e vai até o seu lado oposto, formando 90 graus. A gente monta então um triângulo retângulo. E é por meio desse triângulo retângulo que a gente vai conseguir desvendar as nossas questões. Não só no cone, como aqui ó, na pirâmide. Pois são 2 triângulos retângulos, um envolvendo a altura, outro também. Um envolvendo apótema lateral, ou no caso, apótema piramidal. E desse caso, raio ou geratriz. Aqui envolvendo metade do lado e aqui envolvendo metade do diâmetro, que é o raio. Olha como é semelhante. Tá bem, galera? Bom, então é isso. A gente encerra a nossa parte de pirâmide e cone nesse vídeo. Mas no próximo vídeo eu vou trazer a relação entre esses caras, entre semelhanças e a nossa esfera, que também é muito simples aí de ser resolvida. Tá bem, galera? Então é isso. Me acompanhe então nas próximas dicas. A gente se vê lá no Enem. Valeu, aquele abraço!